É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. Você está comigo no quarto episódio do programa Nino Bellieni, quando hoje conversaremos com o parapsicólogo e psicoterapeuta Pedro Paulo de Souza. Já começo perguntando, Pedro Paulo, o que é parapsicólogo e depois o que faz um psicoterapeuta, o que ambas as coisas fazem, ambas as denominações. Tudo bem com você? Tudo bom. Por favor. Bom, meu querido, começar pela parapsicologia. A parapsicologia, ela pesquisa os fenômenos paranormais. Então, a diferença que tem entre o parapsicólogo e o paranormal é que o parapsicólogo, ele pesquisa, é um pesquisador, um estudioso desses casos paranormais, e o paranormal é aquela pessoa que manifesta, vamos dizer assim, uma sensibilidade mais apurada do que a maioria das pessoas. Então, os fenômenos, chamados fenômenos paranormais, acontecem na mente dessas pessoas. Como, por exemplo, alguém que é capaz de pressentir a morte de um ente querido. E ter certeza que aquele ente vai morrer. Exatamente. Ou de receber um comunicado na hora em que ele morreu. Exatamente. Na verdade é o seguinte, o paranormal ele pode estender a mente dele para o passado, que é um processo de retrocognição, ou para o futuro, que é um processo de premonição. Isso não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver, isso acontece dentro das religiões, em várias denominações diferentes, e cada uma tem uma palavra específica para determinar o que é aquele fenômeno que está acontecendo ali. Eles chamam, na maioria eles chamam de dons divinos, mas no estudo científico é chamado de paranormalidade. Você estuda esses fenômenos de forma científica? De forma científica, exatamente. E a psicoterapia? A psicoterapia vamos dizer assim, é o cuidado com a integridade do ser. A psicoterapia ela é holística, então ela olha o ser como um todo e não de uma forma, vamos dizer assim, num padrão específico de uma parcela do ser. Ela não divide o ser, como do modo geral a medicina trabalha, né? Focalizada num setor. Então o psicoterapeuta ele olha o todo, principalmente com relação emocional. Traumas e dores emocionais. O trauma leva a uma dor emocional? Produz uma dor. E como é que surgem esses traumas? Surgem na primeira infância? Os traumas eles podem surgir na vida da pessoa desde o momento em que a aura da criança que vai nascer ela se acopla, ela começa a interagir com a aura da mãe. Então, nós dizemos, da concepção vamos dizer assim, que essa consciência, que esse espírito entra na vida da mãe como um feto, até o momento presente. Então, você pode adquirir trauma como adulto também. Então, todo momento emocional vivenciado de forma intensa, ele pode criar uma marca vibracional em você, em mim, em qualquer pessoa. Mas no feto, até uma certa idade, é mais fácil disso acontecer, porque ele está mais sensível. No feto, por exemplo, os pais que não querem a criança geram um trauma de rejeição. Transfere essa carga, ele percebe. Essa carga a criança percebe tudo pelo emocional. Então, os pulsos eletromagnéticos, que é o magnetismo que tem no emocional, porque a energia que movimenta a mente consciente ela é elétrica, ela não tem magnetismo. Mas a mente que trabalha com emocional, vamos dizer, o aspecto da mente que trabalha com emocional, que é o subconsciente, ele trabalha com magnetismo. Esse magnetismo ele trabalha com força centrípeta e centrífuga, ou seja, ele trabalha puxando para ele quando ele gosta, quando ele deseja alguma coisa, e ele trabalha expulsando, jogando, repelindo para fora, quando ele não gosta, quando ele não quer aquilo. Então, entre um indivíduo e o outro existe um campo magnético, né? Entre um indivíduo e o outro. Se há uma sintonia, se há uma afinidade de emoção, vamos dizer assim, as pessoas se abraçam, ficam no mesmo plano, ficam no mesmo magnetismo.
E quando não há, um afasta um pouquinho o outro. Isso é o que se chama de antipatia, simpatia, empatia. Exatamente. Aquele caso O gostar e não gostar. o caso que a pessoa mal conhece a outra, já gosta, e que... Afinidade de vibração. Exato. E mal conhece, também já não gosta. Também já não Não gosta. consegue relaxar. Que na visão religiosa de algumas religiões, eles dizem, o meu santo não cruzou com fulano, não cruza com o santo dele. Que é uma visão religiosa. Uma fala religiosa antiga, mas é uma fala. É uma forma de expressão. Mas, na verdade, é exatamente isso, porque você cria um magnetismo ao longo da sua vida, com as coisas que você foi construindo, com os valores que você foi construindo, então você vai criando uma personalidade. Essa personalidade, ela vai expressar tudo que você é, de bom e de ruim, você tem ali na sua bagagem. E quando você sintoniza uma outra pessoa, você está diante de outras pessoas, ela também fez a mesma coisa com o mundo dela. Só que nós estamos todos no mesmo, vamos dizer assim, moramos todos na mesma cidade, a gente convive basicamente harmoniosamente com todos, com exceção de alguns poucos. Esses alguns poucos têm uma vibração contrária, ou então elegeram alguns segmentos, alguns pontos, momentos emocionais que vivenciaram e não foram bons, como primazia, e colocaram acima da amizade ou acima do amor que se tem um pelo outro. Então a gente procura afastar, a gente cria um magnetismo de repulsão, de afastamento. Isso explica a antipatia. Explica a antipatia. E às vezes não acontece nada, a pessoa trabalha junto a vida inteira, nada de ruim acontece, mas... Nem de bom também. Nem de bom nem de ruim. Porque acaba não rendendo, né? Porque, exato, que rola uma indiferença, ou seja, tanto faz como tanto fez. Você tem um universo interno, ou seja, seu mundo pessoal interno é diferente do meu, então você vive a sua vida, eu vivo a minha. Nós trabalhamos no mesmo setor, mas você faz o seu trabalho, eu faço o meu. Não te quero mal, você também... Mas acaba não rendendo, no conjunto, ambos não rendem. Não rendendo, exato. Isso é possível ser quebrado? É claro que é possível. E como é que se faz isso? Toda pessoa, ela pode alçar o pensamento dela num plano mais elevado. Todos nós deveríamos estar fazendo isso com a nossa vida. Quando você eleva o seu pensamento a um plano mais elevado e coloca esse pensamento acima, vamos dizer assim, das adversidades do mundo, das dissonâncias da convivência cotidiana, você vai alcançando melhores lugares, esses lugares entre aspas, porque na verdade é um espaço-tempo. É o cruzamento de uma linha imaginária horizontal com uma linha imaginária vertical. Uma simbolizando espaço e a outra simbolizando o tempo. Quando há esse ponto de encontro, espaço-tempo, isso te coloca num espaço-tempo diferente do outro, por isso que não há conexão. As pessoas podem ser suas vizinhas, morar perto de você, mas se você estiver num espaço-tempo diferente do dela, você nem percebe que ela existe, na verdade. Vive em outra dimensão. Vive em outra dimensão, exatamente, outra dimensão. Porque aí há uma barreira magnética entre você e ela. E aí, para quebrar isso? Para quebrar isso, um dos dois tem que buscar o outro. É preciso primeiro reconhecer. Primeiro reconhecer e ter metas, né? Para que quebrar isso? E por que quebrar isso? Porque isso também é bom, isso não é mal. Porque se você vai se ligar a um indivíduo que tem valores opostos aos seus, ele vai te puxar para baixo. Né? Se você está bem e ele está mal, ou seja, se os valores dessa pessoa, ele está fazendo um caminho para baixo. Porque imagina você, a humanidade toda está num processo de crescimento, uns estão num processo de crescimento, outros estão num processo de descida do seu nível energético. Porque não sabem disso. Do seu nível de pureza. Não sabem, se soubessem também não acreditariam. Porque talvez. Criam na ignorância, porque não buscam esclarecimento. Então vão criando padrões de energias negativas e elas vão puxando ele para baixo. Ele pensa que está normal, que ele está no marca-passo, que não está indo nem para frente nem para trás, que está numa situação boa, está confortável para ele, mas ele vai ficando, o mundo vai avançando ao lado dele, os que estão indo buscando o crescimento, e ele vai regredindo, na verdade, e vai se afastando da divindade. Porque o núcleo central de tudo isso é a presença divina no coração de cada um. A divindade vai respeitando o arbítrio dessa pessoa e vai observando, vai com ela, vai junto, vai no respeito.
porque a divindade não fere o arbítrio e a iniciativa de ninguém. Quando essa pessoa entrar na dor profunda e ela não tiver mais ninguém ao lado dela, nenhum alcance onde ela possa chegar, porque enquanto tiver um farrapo humano ao lado dela, ela vai no outro e não vai na divindade. Mas quando cessa, quando ninguém mais dá bola para ela, quando ela perde a sintonia dos outros, então ela urra, chora, pede a Deus. Ela se lembra do princípio divino dela. Quando consegue lembrar. Quando Ela tem humildade para isso. Sempre lembra, porque na dor, sem ninguém, o socorro final é o seu princípio. Mas você quando... vai no princípio. E se a pessoa, ao invés de lembrar da Ou divindade... seja, no alfa, né? Você vai no alfa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ela grita por socorro, eu digo isso na alma dela, né? Internamente, ela reflete, é o momento de cair a ficha, ela reflete e imediatamente tudo se vira a favor dela. Ou seja, a divindade presta o socorro. Porque na divindade ela está aí dentro, ela não está fora de nós. Ela não vem do espaço infinito, nós já somos o espaço infinito. Mas quando o indivíduo não consegue reconhecer a divindade que há nele, ele renega e parte para a droga, para o alcoolismo. Não, isso é processo de descida. Eu falo quando ele já desceu e bateu no fundo. Quando ele tem tempo de voltar. Né? Quando ele bate no fundo. Porque pode ser que ele esteja prestes a morrer e aí a evolução dele vai ser uma evolução espiritual, mas fisicamente já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Exatamente. Isso explica também a associação de pessoas ao tráfico, à formação de quadrilha, porque o semelhante atrai o semelhante. Exatamente. Pensamentos de baixa vibração, materialismo muito exacerbado, acabam se juntando pessoas com o mesmo intuito de enriquecimento ilícito, de uma maldade. Você tocou num ponto básico aí, porque a materialidade, há uma inversão de valores. Essa inversão de valores ela é vendida no comércio, ela é vendida através da televisão, através dos comerciais, ela é vendida através do prazer fácil, comprando esse prazer. Mas, na verdade, o prazer chamado felicidade, prazer do mundo é uma coisa, a felicidade é outra coisa bem diferente. Ela se dá através da autorrealização. E para você se autorrealizar é através do trabalho, através da consciência do dever cumprido. E da ajuda ao próximo. E da ajuda ao próximo, é claro. Depois do intervalo, a gente volta com o Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta. É o Nino Beriene, oh, oh, oh. É o Nino Beriene, oh, oh, oh. Estamos de volta com o professor Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta. Estamos conversando sobre felicidade, sobre mente. Ainda não entramos no campo do consciente e do subconsciente, mas já tivemos na primeira parte do programa assuntos muito interessantes. E deixamos para começar essa parte agora falando sobre exatamente a definição de felicidade. Cada um tem a sua, mas cada vez mais a mídia nos impõe um modelo de felicidade. Troque de carro todos os anos, troque de roupa a cada dia. Troque de seu casamento não vai bem, a culpa é do outro. Então troque de esposa, troque de esposo. Exato. A materialidade, objetos. Isso. As pessoas estão virando objetos. De inversão de valores. Essa é a primeira inversão de valores a que agride mais diretamente o ser humano hoje. Porque na verdade é o seguinte, o ser humano tem que trabalhar em função dessa consciência que ele é, ou espírito, né? Em função disso, e a materialidade, como Jesus disse, vem por acréscimo. Vem por acréscimo, porque você cria magnetismo de atração e as coisas vêm com mais facilidade quando você tem uma mente mais clara, mais objetiva, não é? Então as pessoas vendem o oposto disso, que você tem que mergulhar no ter, e não existe matéria, não tem atributo nenhum, nenhuma matéria. Carro não pensa, não fala, não ama, não sente nada. É uma lata feita hoje ou uma lata de 5 anos, de 20 anos, de 50, mas é uma lata. Não tem atributo. O atributo é o espírito. A riqueza está no espírito, aquela que não perece. Então a felicidade é você construir valores dentro de você e isso você vai galgando graus de evolução. Quanto mais você vai galgando esses graus de evolução, mais plena é a sua felicidade, até você chegar na iluminação, que são os grandes seres iluminados que vieram e que
que a gente tem exemplos como Gandhi, como Jesus, como Krishna, como grandes seres que pisaram aqui no planeta como qualquer outro ser humano mortal, mas que alcançaram essa iluminação, que alcançaram a ascensão. Jesus alcançou a ascensão, ou seja, é hoje, no critério geral, um mestre ascensionado. Não tem nada de humano a ser trabalhado. Venceu todas as etapas que esse planeta Terra, que é um planeta escola, está nos ensinando aqui. Então nós estamos na escola, nos formando, nos estudando e formando nela. Agora, infelizmente, as aulas que a gente tem é de uma necessidade é criada, primeiro é criado o objeto, depois a necessidade. Antes comprávamos aquilo que realmente precisávamos. Hoje é criado o objeto e depois a necessidade em torno do objeto. É a moda, é a ditadura do consumo. Mas, Nino, as pessoas hoje elas estão se projetando para o mundo externo. Elas esqueceram que elas têm um mundo interno para construir, que elas têm uma presença divina dentro delas, que faz pulsar o coração e que essa presença é uma vida inteligente, um fluido que está em todas as coisas. Está no automóvel também, está no celular, né? Tudo pode ser magnetizado. Quando uma pessoa está negativa, os aparelhos elétricos da casa dela dão defeito cedinho. Eu sei disso. E quando a pessoa está positiva, eles duram anos, anos e anos sem dar um defeito. Até a limpeza da sua casa suja menos quando você está positivo e suja mais quando você está negativo. E a ordem, a organização das suas coisas, você tem mais organização quando você está positivo e você é mais bagunçado quando você está negativo. Então você só tem vantagens em ser uma pessoa que busca a sua evolução pessoal, que busca se cuidar, que sabe que você é um ser e que você... O texto que eu escrevi para você chama Girando em Torno do Próprio Eixo. Está publicado no Ninoblog, blogspot.com, é só procurar lá, Girando em Torno do Próprio Eixo. E que nada é por acaso, porque você tem que centrar a energia em você. Você não pode partir que é o outro que sabe mais, que está tudo lá fora. Ou então culpar os outros pelos próprios culpar problemas. Os outros. Isso é o mais comum. O papel da mídia é esse mesmo, ela quer vender o material dela, quer vender o peixe dela. Você tem que vender o seu peixe, seja ele qual for. No campo pessoal, no trabalho, no relacionamento, é o mais comum. Você que é o culpado. A relação não está dando certo? Culpado é ela. O trabalho não está indo bem? Culpado é ele. Poucos assumem o próprio erro. Eu trabalho isso de uma forma positiva. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou o santo, eu sou o bom, eu sou o injustiçado, o incompreendido. Mas essa é a porta de entrada para você fazer a evolução, é você chamar a responsabilidade em você. Mas a gente sente o contrário. A gente sente o contrário, porque a maioria, como eu estou falando, se você não está pronto, você não assume. Mas eu estou falando com você aqui, as pessoas vão acessar essa mídia, estão conosco, e tem um grande número de pessoas que não vão nem se mexer. Não vai conseguir nem entender o que está sendo dito. Não vai conseguir nem entender o que está sendo dito, e não vão se mexer e vão mudar outro clique. Mas as pessoas que estão prontas neste momento para fazer essa virada, pode ter certeza, meu caro, que elas vão se tocar, chamar a responsabilidade e no dia seguinte já serão outras pessoas. Entender que a vida dela está nas mãos dela, não no ídolo, não na música, não na festa, não na boate, não no carro novo, no emprego novo. Exatamente. A sua capacidade de mudança está em você mesmo. Você está em mim mesmo. É o protagonista da sua história e da sua vida. Você é que constrói a sua história. Ela não vem de fora para dentro. E como é que a gente lida com essas pessoas que reclamam demais da vida, que culpam demais aos outros, são sempre os coitadinhos, os injustiçados, e que às vezes até mesmo sem reclamar. Só de a gente estar perto delas no final do dia nos dá um cansaço muito grande. Bom, em primeiro lugar, ladrões de alegria que a Bíblia diz. Se essa pessoa está na verdade dela, você pode dar uma palavra, você pode compartilhar a sua energia, já que ela vai sugar mesmo de alguma forma, então você compartilha com ela, fala, não precisa roubar, eu vou lhe dar, né? Um tempo, 5 minutos, mas você coloca limite para essas pessoas, porque tudo tem um limite, né? Por exemplo, você está trabalhando, alguma coisa você faz de graça, eu também atendo de graça às vezes. Alguma coisa eu faço de graça, mas não posso fazer tudo de graça o tempo inteiro, porque eu preciso viver, na verdade? Então você começa a limitar essas pessoas e criar magnetismo para não atraí-las mais, na verdade?
Porque não e sim são duas palavras curtas e precisas e que definem a nossa vida. Então, onde você diz sim, passa a dizer não, porque aí você não deixa dúvida. Onde você enrola para responder, tem dificuldade de dizer não, você começa a criar facilidade para dizer não, porque você vai definindo, você vai despachando, não vai deixando chegar. Isso o psicoterapeuta ajuda o paciente, o interessado em transformar-se. Você oferece as ferramentas. Exatamente. As pessoas que estão buscando a terapia são as pessoas que estão na dor de alguma maneira, porque se fosse de outra forma ela não ia buscar, não é? É raro as pessoas que estão buscando só para a sua transformação. Elas estão com a depressão profunda, porque eu até coloquei aí nesse texto, o lixo mental. Porque você vai criando tanto registro negativo e vai guardando tanta bagaça dentro do seu subconsciente que chega uma hora que dá uma pane, é igual o computador, apaga geral. Aí só dá dor, só dá vontade de chorar, não dá vontade de sair de casa, dá vontade de ficar deitado num quarto escuro, não dá vontade de ver ninguém. Essas pessoas estão precisando da ajuda de um profissional, no caso da depressão. E qualquer outro trauma que a pessoa tem, que tenha medo de avião, medo do futuro, medo de viver, medo de fazer negócio, medo de gastar, medo de comprar, enfim, medo de ter medo. Fobias. Então essas pessoas precisam da ajuda de um profissional, medo de dirigir, medo de andar de elevador e essas questões. E toda a questão emocional, o registro emocional negativo, uma desarmonia familiar, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional. A perda de um ente querido. A perda, o registro da perda, ele é repetitivo. Você perde um familiar. Dependendo da importância que esse familiar tem, há uma baixa também financeira. E aí você vai trabalhando e as coisas vão se readequando. Mas se fica o registro, se fica um sentimento de perda profundo, num outro momento, por algum estímulo externo, você repete perdas. Então essas perdas podem vir em outros campos, podem vir no campo material, podem vir no campo da sua saúde, você vai repetir perdas. A mulher que também não consegue ter um relacionamento contínuo, nem um homem, ele vai trocando de companheira, ela vai trocando de companheiro e sempre repetindo, e diz, não tenho sorte. Só conheço o mesmo tipo de homem, mesmo tipo de mulher, são relacionamentos conturbados, violentos, de muita discussão, não consegue, aí troca. Vai passando. Isso é a desarmonia familiar que pode ser que entrou nela quando ela foi criança, pode ser que tenha entrado nela quando ela estava no útero da mãe, pode ser que tenha entrado nela na adolescência, só que essa desarmonia aconteceu de alguma forma, ela perdeu a credibilidade, ou seja, perdeu a fé de acreditar no sexo oposto, de que ele é 100% confiável, então surge ciúme, surge briga, surge desarmonia. Então, e os condicionamentos, ela vai criando condicionamentos na mente de afastamento, de repúdio mesmo ao outro. O apelo do instinto, a necessidade sexual e o apelo também emocional, sentimental, o prazer que o outro te dá de estar junto, não é o suficiente às vezes para conter uma separação. Porque aí são duas forças brigando, porque aí a pessoa divide o poder. Você não pode dividir o poder, né? Você não pode servir a dois senhores. Você serve ao que é positivo, que é bom, e você vai só fazendo elogios à sua esposa, à sua companheira, colocando ela num plano mais alto possível, porque ela se levanta, você também se levanta junto com ela, ou então você não casa com ela, né? Não fica com ela, porque quando você tem as duas coisas, uma acaba derrubando o outro. Então você tem sentimentos negativos, tem desarmonia, tem acusações, tem ciúme, tem um monte de coisa que você, sem a consciência disso, na ignorância disso, criou vários registros negativos e eles se estabelecem, eles vão morar na mente subconsciente, eles ficam lá vibrando. A mente consciente não alcança isso, mas a mente subconsciente vai passando a vibração entre um hemisfério e outro, tem um corpo caloso que vai pulsando essas vibrações e essa comunicação invisível, inaudível, vai penetrando na vida consciente daquela pessoa e vai, vamos dizer assim, sujando a energia dela.
Ela acaba repetindo E ela padrões. acaba repetindo os E padrões acaba antigos, saindo de um casamento errado e entrando em outro casamento fazendo errado. acusações falsas e a pessoa fica ressentida e ela acaba destruindo a própria história de vida dela. Não consegue perceber porque aí entra o consciente e o subconsciente. E o trabalho que a gente faz é chamado limpeza psíquica. Por quê? Você vai fazer um relaxamento, vai levar a pessoa a um outro estado vibracional de relaxamento, nesse relaxamento, e vai então acessar a mente subconsciente dela, onde ela vai manifestar as dores dela. Ali o que é feito? É como a edição de vocês aqui. É feito uns cortes, ou seja, é feito uma regravação por cima daquela negatividade. Onde tem aquela negatividade, a gente vai lá e cancela aquela negatividade, elimina aquilo e reprograma a mente, ou seja, reclassifica os valores, traz valores positivos e opostos àqueles que estavam ali. Tema para um programa, um próximo programa, porque é inesgotável o assunto. Nós lhe convidaremos para que venha aqui, volte aqui, caro amigo Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta, que conversou com a gente aqui no episódio número 4, programa Nino Belliene, temporada de verão. Parabéns pelo seu conhecimento, espero que muitas pessoas se beneficiem dessa entrevista e também dos seus ensinamentos, das suas terapias, como forma de transformar a própria vida. Mas como você mesmo disse, tem que partir do elemento, ele é que tem que ter essa vontade. Exatamente. Muito obrigado. Eu agradeço. Voltaremos a nos ver em breve aqui Um na abraço TV. a todos. Programa Nino Belliene, temporada verão, episódio número 4. Aguardem, o 5 vem melhor ainda. É o Nino Belliene.